Fala pessoal, bem-vindos ao canal EXPX. Algumas funções modulares têm gráficos em formatos bastante interessantes. Nessa videoaula, eu construo o gráfico de uma função modular que tem o formato de um morcego. Bora conferir. Bom, galera, temos aí na tela a função f de x e eu vou construir o gráfico dela. Para isso, eu vou partir da função mais simples que eu estou vendo lá dentro de f de x. E essa função, que eu estou chamando de a de x, é a função a de x igual a x ao quadrado. Depois, eu vou entrar com menos 4 e vou fazer o gráfico de b de x igual a x quadrado menos 4. Depois, eu entro com um módulo e vou construir o gráfico de c de x igual a módulo de x quadrado menos 4. Posteriormente, eu vou entrar com menos 5 e vou chegar ao gráfico de d de x igual a módulo de x quadrado menos 4 menos 5. E, por fim, eu vou chegar ao gráfico da função f de x proposta. Então, bora começar. Temos aí os eixos x e y, e eu vou começar então pela função a de x igual a x ao quadrado. Essa é uma função de segundo grau, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Como é uma função muito simples, eu não vou entrar em detalhes do cálculo, mas os pontos de a de x foram obtidos através desses pares ordenados que estão aí na tela. Por exemplo, se eu faço x igual a 3, jogando na função, obtenho a de 3 igual a 3 ao quadrado, que é 9. Obtenho, então, o ponto 3 e 9. E assim por diante. E ligando esses pontos, eu obtenho o gráfico de a de x igual a x ao quadrado. Então, temos aí o gráfico de a de x. Partindo agora para o gráfico da função b de x igual a x quadrado menos 4. Esse menos 4 que aparece na b de x, ele vai puxar todos os pontos que constituem o gráfico de a de x 4 unidades para baixo. Então, o gráfico de b de x é o gráfico de a de x deslocado 4 unidades verticalmente para baixo. Por exemplo, na função a de x, eu tenho o ponto 3 e 9. O ponto correspondente a ele na b de x é o ponto 3 e 5. Observe que 5 é 9 menos 4, ou seja, o ponto foi puxado 4 unidades para baixo. E isso acontece com todos os pontos que constituem a de x. Eles, deslocados 4 unidades para baixo, geraram o gráfico da função b de x. Então, temos aí na tela o gráfico da função b de x. Fazendo agora o gráfico de c de x igual a módulo de x quadrado menos 4. Observem que a c de x é a b de x dentro do módulo. E como o módulo sempre retorna valores positivos ou nulos, teremos que a parte do gráfico de b de x que está no eixo x ou acima dele vai coincidir com o gráfico de c de x. E a parte do gráfico de b de x que está abaixo do eixo x, ou seja, a parte que é negativa, ela vai ser rebatida para cima, como se tivéssemos feito uma dobra no eixo x. Temos então aí na tela o gráfico de c de x em vermelho. Observem o que eu falei. A parte de b de x que está acima do eixo x coincide com o gráfico de c de x. E a parte que está abaixo foi rebatida para cima. Por exemplo, observe o ponto
0 e menos 4 da b de x. Ele, como estava abaixo do eixo x, na função c de x, o correspondente a ele foi rebatido para cima, gerando então o ponto 0 e 4. Temos aí então na tela o gráfico da função c de x igual a módulo de x² menos 4. Agora eu vou fazer o gráfico da função d de x igual a módulo de x² menos 4 menos 5. Devido a esse menos 5 que aparece na função d de x, temos que o gráfico de d de x é o gráfico de c de x puxado 5 unidades verticalmente para baixo. Temos aí na tela, então, o gráfico de c de x em vermelho e o de d de x em azul no mesmo plano cartesiano. Como esse gráfico de d de x ficou curtinho, eu vou dar mais 2 pontos a essa função d de x. E teremos, então, o gráfico um pouquinho maior, que é esse que está aí na tela. Agora, eu vou mostrar em um ponto como o gráfico de d de x é o de c de x deslocado 5 unidades para baixo. Por exemplo, na c de x eu tenho o ponto 0 e 4. E o correspondente a ele na d de x é o ponto 0 e menos 1. Por quê? Se você fizer 4 menos 5, dá menos 1. Ou seja, esse ponto foi deslocado 5 unidades para baixo. E isso aconteceu com todos os pontos do gráfico de c de x, gerando assim o gráfico de d de x. Temos então aí na tela o gráfico da função d de x. E agora, finalmente, eu vou chegar ao gráfico da função f de x que foi pedido. Temos aí na tela a lei da função f de x. Observem que a f de x é a d de x dentro do módulo. E por isso, o gráfico de f de x vai ser o gráfico de d de x com as partes que estão abaixo do eixo x rebatidas para cima, como se fizéssemos uma dobra no eixo x. Então, o gráfico de f de x está aí na tela em amarelo. Para a gente entender essa parte do rebatimento das partes negativas de d de x, eu estou mostrando o ponto 2 e menos 5 na d de x. Ao fazer o rebatimento, o correspondente ao 2 e menos 5 lá na f de x é o ponto 2 e 5, obtido fazendo essa dobra no eixo x. Então, temos aí na tela o gráfico final da função f de x em amarelo. Coloca aí nos comentários, parece ou não parece um morcego? Pessoal, toda função modular é uma função composta por várias sentenças. Se vocês querem ver as sentenças que constituem essa função, clique no vídeo que está aparecendo aí no card e assista a videoaula. É isso aí, por agora terminamos, tá aí o nosso gráfico e bora! Isso aí, galera. Recadinho de sempre, curtir e compartilhar este vídeo e inscrever-se no canal é uma das formas de valorizar a educação nesse nosso Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço e até uma próxima!